Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Você pode ter 1000 motivos para não fazer nenhum trabalho de musculação como complemento ao seu treino de bicicleta, mas nenhum deles pode incluir que a musculação não vai ajudar você a pedalar melhor. No passado, muita gente acreditava nisso. Hoje em dia, especialistas do mais alto nível, como os que você vai escutar a seguir, não discutem mais os contras, mas contabilizam as vantagens que o trabalho fora da bicicleta pode fazer para melhorar sua pedalada, tanto no aspecto de força, quanto no de resistência e também na prevenção de lesões. Nesse episódio, você vai ouvir o fisioterapeuta Carlos Roberto Mó, que volta ao podcast para falar dos efeitos da musculação no pedal e no equilíbrio corporal como um todo. O treinador da Seleção Brasileira de Mountain Bike e de ciclistas amadores de todas as modalidades, Cadu Polazzo, explica como trabalha seus atletas para evoluírem com a ajuda dos pesos. O ciclista, professor e cientista Felipe Carpes conta a importância da musculatura na biomecânica da pedalada perfeita. Vem com a gente, o episódio Musculação começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Mó, muito bem-vindo de volta no Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente, dessa vez com o assunto principal, musculação. Olá, obrigado pessoal, obrigado novamente pelo convite. Espero que eu tenha assuntos aí, espero agregar aí nas informações para o pessoal aí da Gregário e todos os ouvintes da Gregário Cycling. Bom, com certeza, e eu que tenho alguns anos de vida, sou da época que fake news era lenda, né? Não tinha distribuição, então tinha as lendas que nasciam. E uma lenda de ciclista é que musculação e correr estraga as pernas de ciclista. O que isso tem de lenda e o que isso tem de verdade? Tem total lenda, né? Só lenda, para falar a verdade, porque a musculação, né, por si só, ela só tende a acrescentar em você melhorar a sua performance no ciclismo, né? Então, ela é muito bem-vinda para você desenvolver mais a sua pedalada. Então, a musculação, ela sempre veio para ajudar, né? Sempre auxiliar. Claro que nós vamos discutir daqui a pouco, mas tem os treinamentos ideais, os tipos de treino ideal de musculação, os tipos de exercício ideal de musculação, mas ela só veio para acrescentar nos esportes aeróbicos. Relacionado à corrida que você falou, né? A corrida ela é importante para o ciclismo, do ponto de vista de você mudar o estímulo do seu corpo, principalmente do ponto de vista postural, né? Porque você fica numa postura adaptativa, né? Uma pessoa que faz só o ciclismo por si só, ele fica naquela postura adaptativa, né? Vamos falar do jeito mais simples, aquela postura encurvada para frente, né? Aquela postura praticamente fetal, né? Parece um feto. Então, a corrida faz você expandir, né? Então, no mínimo isso, a corrida vai te ajudar. Claro que a ideia não é correr uma maratona, e sim fazer um estímulo leve para sair dessa posição, né, adaptativa que o ciclismo gera. Como um complemento. Exato. Um complemento. E aí, emendando, antes de passar a bola para o Leandro, quantas vezes, por exemplo, você fala, se eu tenho tão pouco tempo para treinar, vou sacrificar um pedal para ir para academia? Qual é a frequência mínima de academia semanal que pode fazer alguma diferença de estímulo? Mínimo, para fazer diferença de estímulo para o ciclismo é 2 vezes. 2 vezes na semana, tá? Isso é o mínimo que você pode ir para academia. Ô, Mó, mas eu acho que existe já, o Álvaro começou falando sobre as lendas, né? Existe já um consenso de que quando você pedala e pedala com frequência, você tem um estímulo do movimento, né? Ali você treina suas pernas e a musculação complementa e trabalha outras partes do seu corpo, principalmente costas, para poder dar uma sustentação a esse exercício. Quando você está falando de a musculação que pode melhorar o ciclismo, a gente está falando das duas coisas? Exatamente.
isso por um tempo, vamos considerar aí uns 10 anos atrás, isso foi bem discutido, né? Se eu já pedalo, por que eu vou fazer musculação para a perna? Vamos ser bem específico, né? Pô, se eu já pedalo, por que eu vou usar mais a perna? Por que eu vou fazer musculação para a perna? Porque, para falar a verdade, na pedalada, você usa um tipo de fibra muscular, tá? Uma fibra muscular que você gera mais resistência, você gera mais oxigenação, né? Então, a fibra muscular é para isso. Só que você não consegue, no próprio ciclismo, por mais que hoje tem várias estratégias para isso, você não consegue gerar uma fibra muscular que tenha potência, que você ganhe tanta potência. E a musculação consegue acrescentar de uma maneira muito rápida essa potência, né, nessa fibra muscular do membro inferior, nesse ponto de vista específico de perna. Do ponto de vista do membro superior, é para você prevenir lesões. Para evitar posturas adaptativas, para você ter melhor controle dos movimentos durante o ciclismo. Então, a musculação para membro superior é super bem-vinda para isso, tá? No ciclismo por si só. Então, isso é um negócio bem discutido. Hoje não é mais discutível isso, mas eu lembro até uma frase uma vez que eu estava discutindo numa pesquisa, né? Nós estávamos até numa reunião sobre isso, que o pessoal, não, eu só pedalo. Aí o cara falou uma coisa, sim, você só pedala, mas com certeza, no final da montanha, na hora que você precisa dar aquela explodida para subir a montanha, quem é responsável por dar essa explodida é a força. E a força você ganha na musculação. Você não ganha na parte cíclica do pedal, né? Então, o treino de musculação é bem-vindo nisso. Até porque quando a gente está pedalando, a gente não tem a precisão de estímulo recorrente e exata que você tem quando você está numa máquina ou quando você está usando algum aparelho de resistência. Você pedala de um jeito, você faz uma força diferente, a bicicleta entorce, se desvia de um lado para o outro. Então, não é algo tão preciso para você gerar o estímulo dessa força. Exatamente. Para você gerar força no músculo, você tem que ajustar a angulação correta, a posição correta para você gerar. E nós sabemos que tem uma angulação certa para gerar uma força no músculo. Nós chamamos de torque, né? Que é o movimento rotatório de uma força. Porque quando nós falamos de qualquer força no corpo humano, como é uma força angular, né, é chamado de torque, né? Então, esse movimento angular, o melhor cenário para você fazer isso é numa musculação, que daí você consegue ajustar perfeitamente para você fazer aquele movimento e recrutar o máximo de energia daquele músculo, ou seja, o máximo de fibra muscular daquele músculo, tá? Esse cenário é o cenário ideal, tá? Esse é o melhor cenário. Recentemente teve uma conversa pós-pedal num café de que é um milagre que a gente seja razoavelmente perfeito e com corpo harmônico. E quando você vai para um fisioterapeuta, ou você faz até testes específicos de medir a força de cada músculo, descobre quão empenado cada um é e talvez o que o trabalho de fisioterapia e de musculação ajuda a ficar menos empenado e ajuda a não ter dores repetidas. Acho que é só no hiperlink aqui. Eu mesmo sinto, quando eu começo a parar de pedalar, começa a aparecer um monte de dor, tudo quanto é lado. E quando eu começo a voltar à atividade física, essas dores meio que se encaixam e desaparecem. Bom, isso é legal você falar sobre isso, porque o nosso corpo é assimétrico, tá? Nosso corpo é assimétrico, não tem jeito, pode bater o pé, um lado é diferente do outro, sim, é diferente do outro, tá? Com certeza, não tem jeito. Quando nós estamos praticando atividade física, o corpo desenvolve tem um desenvolvimento muscular. Por que eu estou batendo muito o pé na tecla do desenvolvimento muscular, tá, pessoal? Porque quem vai sustentar nós, no final das contas, é o músculo, tá? No final das contas, até o fim da nossa vida, quem sustenta nós é o músculo, porque 70% do nosso corpo é massa muscular. Então, é ele que vai sustentar nós, tá? Então, o desenvolvimento muscular, né? Quando você desenvolve a musculatura do corpo humano, ela estabiliza o sistema. Então, você para de ter essas dorzinhas porque ela estabilizou aquele sistema. Errado ou não, ela estabilizou o sistema, né? Então, quando você é assimétrico, nós chamamos de uma pessoa assimétrica, e você começa a praticar atividade física, você estabilizou o sistema. Tá certo isso? Depende, tá? Isso é muito engraçado. Isso é discutível na ciência até hoje, é discutível na fisioterapia até hoje, tá? A pessoa que tem sintoma e a pessoa que não tem sintoma e tem a mesma alteração mecânica, vamos dizer assim, ou seja, desalinhamento. Né? Quem que nós corrige? A pessoa que tem dor ou que não tem dor? Né? Então, mesma coisa, mexer em casa de marimbondo. Né? Então, será que eu mexo em casa de marimbondo? A pessoa que não tem dor,
aquela mecânica dela tá bem, será que eu devo mexer? Né? Isso é discutível até hoje, tá? E eu não sei essa resposta para você, eu não sei te dizer essa resposta, tá? A discussão é clínica hoje, a discussão clínica hoje é não mexe em pessoa que não tem dor. Fazendo uma pergunta extremamente de duplo sentido aqui, porque pode suspeitar que seja um interesse pessoal. Quem está muito tempo parado e quer voltar a pedalar, faz esse retorno com mais ênfase na musculação, até mesmo do que da bicicleta, porque vai ter todo esse descontrole que você estava falando agora, ou o trabalho específico, ele prioritariamente deve chegar primeiro? Como você falou de um esporte específico, que é o ciclismo, é a bike, você pode colocar 50-50, tá? Você pode fazer a musculação e fazer o ciclismo, eles consigam se equilibrar. Se você fala para mim assim, eu quero correr, aí eu vou falar para você assim, pode começar a fazer a musculação, depois de 2 meses de musculação, você vai começar a correr. Porque o ciclismo tem impacto. Impacto é uma ação muito agressiva para o corpo humano. Entendeu? Então, corrida, o ciclismo a corrida, entendeu? Então, o ciclismo não tem isso. Como o ciclismo não tem isso, você pode começar a trabalhar de imediato a praticar isso. Lógico, não vai querer fazer o etapa do Tour, né? Tipo, em uma semana, né? Que daí a dor de cabeça vai ser grande. Mó, o que o conhecimento da fisioterapia te transforma no melhor ciclista? Controle motor. Eu chamo uma palavra bem específica, tá? Que é o que eu mais estudo praticamente há uns 10, 12 anos, que é a velocidade das informações que o cérebro manda para o músculo. Esse é o segredo que nós temos no corpo humano, que é incrível, assim. Quanto mais você tiver mandar informação para o cérebro de maior velocidade para o grupo muscular, vou repetir, ser repetitivo, melhor você tende a evoluir muito mais rápido. E a fisioterapia é responsável por isso. Porque a fisioterapia tem recursos que nós conseguimos recrutar maior a quantidade, nós chamamos de nervinhos que vão para o músculo, que nós chamamos de unidades motoras, nós conseguimos recrutar mais, com correntes elétricas específicas, que os pacientes meus odeiam, com aqueles choques super fortes, né? Mas eu recruto tanto unidades motoras, tanto nervo, tanta informação do cérebro, que você consegue ter uma velocidade de contração dos músculos mais agressivas e muito mais rápida. Isso tende a acelerar o processo seu. Como eu fiz a brincadeira com alguém que está parado, mas como convencer o contrário? Quem é um ciclista disciplinado, que treina 5, às vezes até 6 vezes por semana e que está em excelente forma, né? Que a musculação vai ser importante para ele? A primeira coisa ele precisa de um psicólogo, né? Isso vai ser porque o maior desafio é entrar na mente dele e explicar para ele por A mais B o quão é importante, tá? Então esse é o desafio. Tá, mas como que se explica isso para um ciclista disso? Porque a preocupação de todo ciclista, vou ser honesto, eu fazer musculação e ganhar massa muscular. E eles acreditam que ganho de massa muscular é aumento de peso. E aumento de peso é perda de performance, que né, a relação peso-potência. Não quer dizer que musculação é ganho de massa muscular. Pelo contrário, você pode fazer musculação para ter uma melhor velocidade de contração do músculo, tá? E ter uma melhor ativação muscular e uma melhor rigidez da musculatura, que nós chamamos de um tônus muito firme, que é força, tá? Então, o ciclista que só pedala, se ele entender, ele não vai ganhar massa muscular fazendo a musculação desde que ele faça 2 vezes na semana, no máximo, que também fazer 10 vezes não vai adiantar nada, 2 vezes na semana, no máximo, dias que não faça ele perder performance, ele só tende no final dos treinos dele, a ter aquele punch, aquele salto que ele não tinha antes, que ele precisava girar, e aí agora não precisa mais girar, ele pode colocar uma marcha mais pesada, porque ele tem força ainda para aguentar um pouco mais, né? Então, o que eu sugeriria para um ciclista nesse nível, que eu tenho vários lá, é ele entender o seguinte: se ele quer ter essa força maior no final de um pedal, ele precisa fazer um treinamento específico para ganhar essa força maior, e essa força maior não está na bicicleta, entendeu? Não é aumentar o tempo de exercício, não é aumentar a dificuldade da marcha que vai dar esse ganho, ou melhor, isso seria muito mais complicado do que alinhar isso com a musculação. Exatamente. Às vezes se ele pensar assim, mas como que eu ganho isso? Eu preciso de 20 minutos seu. 20 minutos não vai desgastar nada nele e vai ganhar essa massa muscular, porque eu não preciso ficar 1 hora na musculação. Eu preciso treinar especificamente. Vou dar um exemplo. Hoje eu fiz uma série de musculação para mim, tá? Uma série de força, para grupo específico para o ciclismo. Deu 16 minutos.
Não preciso mais que isso. É o suficiente para eu ganhar a potência que eu preciso. Ô, Mó, você falou aqui de vários aspectos da musculação para melhorar a performance e falou também de que fazer a musculação sem que ela afete a sua performance. Quando que ela poderia afetar? Vamos partir de quem está ouvindo a gente até aqui, acompanhou a sua opinião de 2 vezes por semana, 20 a 30 minutos de exercício, séries mais curtas. Quando que está o problema? Quando você não tem um controle, de uma, nós chamamos de periodização, ou seja, um programa onde você tem fases de descanso. Ou seja, quando você não controla o descanso, que o descanso é fundamental em qualquer tipo de atividade física, ou qualquer tipo de treinamento. E a musculação não é diferente disso. A musculação, o corpo precisa de descanso. Então, você tem fases do treinamento que a musculação nós chamamos de ridícula, assim. Tá sendo muito simples, sim, que é uma fase de descanso. Você só está mantendo um estímulo neurológico ou neurofisiológico, que nós chamamos, para ter o movimento da musculatura. Mas ela não está desenvolvendo nada, só está mandando sangue para aquela região. Tá? Então, essa periodização é fundamental durante todo o ciclo que a pessoa quer treinar. Se é de 6 meses, se é de 1 ano, se é 2 anos, isso tem que ser respeitado. Então, às vezes pode ser até semanal, pode ser até semanal. Às vezes a pessoa vem de um treino sábado, domingo muito forte. Quero treinar na segunda. Não. Você não vai treinar forte essa segunda. Mas eu quero. Não vai treinar. Infelizmente, eu quero você na quarta. A pessoa tem que respeitar isso. Senão vai fadigar e vai perder performance. Então, essa periodização e principalmente esse acompanhamento de um especialista pode fazer com que ela continue se exercitando fora da bicicleta, até em momentos próximos, por exemplo, de uma prova importante, ou depois de uma prova. Isso é tudo uma coisa que pode ser conversada com o treinador, com o especialista. Com certeza. Na época de pré-temporada, né, na época de férias, isso é fundamental. Às vezes, que nem vamos considerar aqui no Brasil, a temporada acaba mesmo oficialmente em outubro, né? Nós temos outubro aí mais off, assim, né? E aí novembro começa a festa de novo. Mas outubro é um mês que todo mundo pode dar uma aliviada. E aí a pessoa pode fazer uma base, sair um pouco da bike e fazer uma base em outras atividades mais leve, mas fazer uma base, uma musculação, um treino funcional, um treino específico, mas com uma intensidade mais leve, que ele não fique desgastado, né? E todas as pessoas que praticam atividade física devem fazer isso. O nosso corpo, se você ficar, eu vou pegar um mês inteiro, vou ficar off. O prejuízo que você vai ter nisso é gigantesco. Ficar off um mês, o prejuízo é gigantesco. Você não tem ideia o tanto de perda muscular, massa muscular que você vai ter, entendeu? A tendência, o metabolismo seu ficar muito lento, é catastrófico essa perda de um mês off. Aliás, esse é um bom ponto. Quanto tempo parado você depois de parado, você precisa para voltar àquela forma? Então, são 2 aspectos aí que nós temos que levar em consideração. Um é o off. Quando a pessoa tem isso, não consigo mais treinar, 0, a conta é 2-1. Cada uma semana off equivale a 2 treinando. Então você precisa de 2 semanas treinando para voltar aonde você estava antes daquela semana parada. Entendeu? Pode melhorar mais rápido? Até pode, mas tem que ter um trabalho nível A para melhorar rápido, sem ter lesão, né? Vamos pensar assim. E cirúrgico, porque se voltar muito rápido, machuca e anda 3 casas para trás. Exatamente. Nós queremos um cenário saudável, tá? Agora, um outro cenário patológico, que daí você falou negócio de problema de saúde, Covid, essas coisas. Aí uma patologia, isso aí é muito mais sério. Porque quando você entra com uma patologia, você degradou o seu metabolismo, você degradou a massa muscular. Imagina assim, Covid, câncer, coisas esdrúxulas assim, né? UTI. UTI. Você imagina, tem uma substância no seu corpo que é uma infecção no seu corpo, uma inflamação severa, que ela vive de energia para ela continuar. E ela chupa essa energia da maior fonte de energia do corpo humano, que é o músculo. Então, o músculo é tipo dissolvido. Então, você perde massa muscular, assim, 30% em umas semanas. Isso é uma coisa agressiva, né? Então, essa pessoa, a relação é 1-4, entendeu? É uma coisa, assim, assustadora. E ela tem que começar muito lento, porque é catastrófico se ela começar agressiva, entendeu? Ela tem que, e a mente da pessoa tem que aceitar isso. Ela tem que aceitar isso. Ela tem que entender que ela vai poder chegar lá, mas ela tem que entender que para chegar lá é um passo de cada vez. Mó, o quanto aqueles
instrumentos de você colocar e fazer estímulos de contração por eletricidade substituem ou complementam o ato de musculação? Então, as correntes elétricas, quando elas podem substituir a musculação, o músculo, em pacientes, ou vamos falar pacientes, tecnicamente, porque daí é um caso específico, tá? Em problemas patológicos, naquele caso 2 que eu falei, pacientes que estão parados, com problemas sérios. A fase 1, ou seja, o começo, essa corrente elétrica vai ser muito boa para dar esse primeiro estímulo para a pessoa, que às vezes ele não consegue nem ter movimento do corpo, ele não vai conseguir nem levantar a perna da maca, da cama, ou dobrar o braço. Estou pensando num cenário trágico. Aí o que eu falo? Dou um choque e falo, cabeça, vamos mexer isso aí? Aí eu dou uma disparada, o cara começa a mexer, entendeu? Então, a corrente elétrica nesse cenário patológico é super eficiente. Ela vai fazer com que o cérebro mande informação, porque a função da corrente elétrica não é produzir músculo, tá, pessoal? Ela não produz músculo. Ela faz com que a velocidade do cérebro para o músculo melhore e aumente a quantidade de nervinhos, e aumente a quantidade de nervinhos no músculo, que nós chamamos de unidades motoras. Quando a pessoa é o off total, ou seja, uma pessoa que só está off, mas ela faz as coisas do dia a dia, a corrente elétrica ela vai ser eficiente? Não. Ela precisa de corrente elétrica mais a musculação. Aí ela vai poder acelerar o processo, que a musculação, em média, um adulto saudável, jovem, nós estamos falando aí de 30 a 45 anos, demora 12 semanas para você produzir síntese proteica, ou seja, produzir um músculozinho que eu falei. Demora 12 semanas, ou seja, 3 meses. Com a corrente elétrica... O impulso. Com o impulso elétrico, nós conseguimos diminuir isso. Nós conseguimos diminuir isso aí pelo menos, umas 2 semanas a 3. Então, conseguimos acelerar o processo. Então, a corrente elétrica mais a musculação, isso simultaneamente, tá? Simultaneamente, ela é super eficiente. Pós-treino. Teve um vídeo que viralizou recente, quando o Nadal foi jogar lá na Austrália, 5 horas, e ele saindo, quase que se arrastando e subindo uma bicicleta ergométrica. Qual é a importância, alguém que ficou 5 horas correndo, estava num estado se arrastando, uma minhoca estava ganhando dele, mas ele foi lá e subiu numa ergométrica. Por que é importante o que ele fez? Eu defendo isso, juro, eu defendo isso. Eu era jovem quando eu defendia isso. Eu defendia isso, que pena que eu sou, mas eu era jovem. Só para você ter ideia, se alguém aqui assiste a NFL, né, na lateral da NFL tem isso. Os atletas, tem bicicletas ergométricas para os atletas, do lado de fora do campo. Quando acaba o jogo, ou o intervalo do jogo, os caras estão na bicicleta ergométrica. Porque isso é importantíssimo pós-treino ou durante o treino. Por quê? Você inflama tanto o seu corpo, vamos falar de jeito mais simples, você inflama tanto o seu corpo, que você precisa do quê? Você precisa fazer com que aquelas substâncias inflamatórias sejam lavadas de lá o quanto antes possível. Tem que tirar todo aquele processo inflamatório de lá, entendeu? Quanto antes. E a melhor coisa para tirar esse processo inflamatório é aumentar a circulação sanguínea, entendeu? Quando você aumenta a circulação sanguínea, você vai lavando tudo, do jeito simples de falar para vocês, você vai lavando tudo, então a tendência é melhorar. Falando de pesquisa, né, saiu nós chamamos de meta-análise, que é o ápice da pesquisa na área da saúde, tá? Que é onde ela avalia todas as pesquisas, as melhores pesquisas, comparando calor, frio, massagem e exercício aeróbico, tá? Quais são os melhores para recovery, tá? Quais são os melhores para recovery? Primeiro lugar, a massagem. O segundo, o calor. O terceiro, o aeróbico. O quarto, o frio, né? Ou seja, o frio é o pior para o recovery. A torturante banheira de gelo, então ela vai na contramão disso? Vai na contramão disso, ela não é a mais eficiente. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ouvir a outra entrevista que o Mó deu pra gente sobre recuperação. Ele fala, e é o mesmo discurso, tá, Mota? Fiquei ouvindo para ver se mudava, mas não mudou, não. Na tua experiência na clínica, qual é o esporte que você agradece mais que exista, que gera mais paciente para você? Corrida. Corrida machuca muito, né? Tanto que, eu defendo outra coisa na corrida e para falar a verdade, hoje estão levemente mudando, né? Levemente mudando, mas eu defendo isso já há anos. Eu era jovem também, e o treino de volume de corrida, né? O ideal é fazer na bike, para você evitar aquele estresse agressivo que você tem do impacto. Você faz um treino específico, ok, pode fazer um treino específico a cada 20 dias, a cada 15 dias, mas se você quiser fazer volume toda semana,
muda para bike. Peraí, mas explica melhor. Como é que você faz um treino de corrida na bike? Não, volume na bike. Então, o volume da corrida na bike. Preciso fazer 6 horas de corrida. Faz 5 de bike. Estímulo aeróbico. Porque a ideia é estímulo aeróbico, porque não é estímulo do impacto no chão, é estímulo aeróbico. O impacto no chão ele já corre 100 km por semana, 60 km por semana, então ele não precisa. O volume de corrida é só para fazer o aeróbico. Então faz na bike, gira na bike, entendeu? Faz giro na bike. Até pareceu, não sei se foi vocês que postaram, não sei quem postou, um senhorzinho lá no Jaraguá que eu achei incrível. Foi. Ele subiu carregando a bicicleta, eu achei, aplaudi em pé. Porque é isso. Ele falou assim, eu preciso treinar a subida, só que a descida machuca muito. Exato. Sobe correndo e desce pedalando. Esse Reels é campeão de audiência e a traquitana que ele inventou é brilhante. Dele subir rebocando a bicicleta, quem ainda não viu, vai lá no Reels da Gregário. É um ultra distância que ele criou um negócio que ele botou um negócio que ele sobe rebocando, correndo e rebocando a bicicleta com 2 rodinhas, chega lá em cima, recolhe as rodinhas, sobe em cima da bicicleta e desce pedalando. E para fazer intervalado no Jaraguá. Essa já é uma outra polêmica que vale um programa, né? Vamos colocar uma coisa de cada vez na cabeça dessa galera. Porque nós vamos dar uma andada aqui, vai longe agora. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Vista a nossa camisa. Visite o site da Woon, que está na descrição desse podcast, e adquira a sua Jersey Gregário. Tá aí, essa é a segunda vez que o Carlos Mó participa aqui com a gente. Agora a gente escuta o Cadu Polazzo, treinador da Seleção Brasileira de Mountain Bike, ex-treinador do Nico e um dos grandes especialistas no treinamento de ciclismo aqui no Brasil. Cadu Polazzo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente. Poxa, o prazer é meu. É uma honra estar aqui no programa de vocês e espero contribuir para os ciclistas do Brasil sobre os assuntos que a gente vai tomar hoje aqui. Bom, só para fazer uma introdução, né? Acho que o Cadu dispensa as apresentações, né? Técnico de diversos atletas olímpicos, da seleção brasileira, já teve em, não sei, o Cadu pode até nos falar quantas Olimpíadas, porque eu já perdi a conta. Curiosidade também, foi meu primeiro técnico, meu primeiro treinador de ciclismo lá em 2008, 2009, mais ou menos, quando eu ainda era um protótipo de gente. Então, isso o Cadu já leva muitos e muitos anos trabalhando com gente de alta performance, né? Obrigado, Nicolas. Foi um tempo muito bom ali que a gente trabalhou juntos e você se tornou um grande atleta e, de alguma forma, acredito que eu contribuí para o seu desenvolvimento, né? Você tem uma longa história no ciclismo, no mountain bike principalmente, já, como o Nicolas falou, com ciclistas consagrados. Nesse tempo todo que você trabalha com o mountain bike, com atletas de alta performance, como foi a evolução do papel da musculação? Porque não faz muito tempo, a gente escutava com muita frequência pessoas falando que a musculação poderia atrapalhar e muito a performance. Hoje isso é um pouco mais discutível. Como é que você viu essa evolução? Realmente, as pessoas tinham medo de fazer a musculação, até porque ciclista não quer ganhar massa muscular, ele não quer ganhar peso, que isso vai interferir na performance de subida. Isso a gente sabe que acontece. Em termos de... isso mudou, né? As pessoas hoje aceitam muito mais. Tem muitos estudos mostrando esse efeito positivo. E o que mudou de lá para cá, a gente segue muito, né, um modelo de trabalho que se faz um trabalho de resistência muscular localizada, né? São séries de 20, de 25 repetições, passa para séries de 15, de 12, de 10, até chegar em séries de força máxima, né? Eu, na época que, por exemplo, que o Rubinho foi para os Jogos de Pequim e os Jogos Pan-Americanos, eu chegava até força máxima. Então, eram séries de 3 a 5 repetições com muito peso, né, para ele aumentar a força, né, aumentar o recrutamento de fibras musculares. E ele tinha boa performance. Mas hoje,
o que se tem hoje de novidade, né? É um trabalho que se faz de potência pico, né? Então, se faz um teste de carga, né, medindo a velocidade do movimento e a potência que ele gera. E essa potência, pico, ela acontece mais ou menos com 40% a 60% da carga máxima. Então, um peso relativamente leve que o atleta tem que fazer de outra forma. Ele faz, por exemplo, o agachamento, ele faz empurrando o mais rápido possível e desce devagar. Explode e desce devagar. De 6 a 8 repetições, às vezes 4, né? Dependendo da fase do treinamento. E é um tipo de treino que o atleta aumenta a força, melhora o recrutamento de fibras, né? E sem causar um desgaste neuromuscular. No outro dia ele está pronto para treinar. Ele pode fazer esse treino de manhã e à tarde tá pedalando sem sentir cansaço. E antigamente, né, o que as pessoas sentem, né? Quem faz um treinamento de força na academia sem as instruções corretas, né? Se ele fizer aquele trabalho tradicional de academia, série de 12 a 10 repetições, pesadão, movimento lento, no outro dia ele vai pedalar, ele está cansado, ele não consegue treinar direito. Então esse treino de potência, né, de potência pico, ele veio exatamente para aumentar a força do atleta sem ficar cansado. Até um estudo recente, 2020, eles pegaram 2 grupos de ciclistas profissionais, né? Um grupo fez esse trabalho de potência pico, da musculação, então eles encontravam a carga ótima, então cada atleta fez um teste, encontrou qual que é a carga que ele atinge a potência pico mesmo, porque a potência pico, ela está longe da força, ela está entre a força máxima e a velocidade máxima de execução, então é um lugar ali da relação força-velocidade que atinge a maior potência. E o outro grupo fez treino de sprint, né, ciclistas profissionais. Eles viram, né, eles mediram 8 minutos contra relógio, mediram testes fisiológicos, né, o limiar, ventilatório, ponto de compensação respiratória, e eles viram que os atletas melhoraram a performance tanto nos 8 minutos máximos, quanto nesses índices fisiológicos, né? Os 2 grupos, o grupo que treinou academia e o grupo que treinou sprint, né, mostrando que realmente o treinamento de força, quando feito da forma correta, melhora a performance. Então, é um estudo muito legal, né? E para quem não sabe o que é o limiar ventilatório 1, que eu disse agora, é uma potência que o atleta suporta por volta de 3 horas. Então, para quem faz provas de longa duração, né, se você aumentar a potência nesse índice, se você gerar, eu fazia 200 watts no limiar ventilatório, e agora eu faço 220, significa que você está pedalando durante 3 horas uma potência mais alta. E o ponto de compensação respiratória ele é um pouquinho acima do FTP, né, uma intensidade um pouquinho acima, que também melhorou com o treino tanto de sprint quanto de academia. Então, nesse sentido que eu tenho trabalhado agora, né, usando a potência, ao invés de fazer força máxima, eu faço a força máxima até o comecinho do período de base, depois eu entro no trabalho de potência e vou o ano inteiro. Eu acho que isso conecta quase que 2 perguntas que você já respondeu numa só. Primeiro, fazendo um jabá para quem quer entender um pouco das zonas, a gente tem um programa no TEC, que foi o ABC, que eu fiz com o Ulisses Abud, a gente bateu um papo explicando, né, o que são as diferentes zonas de treinamentos, limiar respiratório e etc., que o Cadu mencionou agora. E depois era a minha pergunta, mas por que eu devo perder tempo, vamos falar, como atleta, como ciclista, em ir na academia, sendo que eu poderia estar em cima da bicicleta? Será que essa hora e meia que eu invisto em ir à academia não seria melhor utilizada fazendo um pedal, por exemplo? Tem vários estudos que mediram, por exemplo, tem um estudo interessante que ele usa um método de Ronestad. Ronestad é um pesquisador norueguês, né, e ele serviu de protocolo para vários estudos, né? Então, eu até separei aqui para a gente estar falando, né, por exemplo, tem um estudo feito com ciclistas mulheres, né? O que eles viram? Que o treinamento de força na academia melhorou a potência de 40 minutos contra relógio, melhorou a economia de movimento. Então, o que é economia de movimento? É você usar menos oxigênio para produzir uma potência. Então, a 200 watts eu usava 30 ml de oxigênio. Agora eu uso 28 ml de oxigênio para os mesmos 200 watts. Ou seja, você está mais econômico, vai sobrar mais energia para você no final de prova. Você sustenta melhor. Outra coisa que o treinamento de força faz, ele melhora o seu fim de prova, né? Então, o seu meio e fim de prova, você fadiga menos, né? Você consegue chegar mais inteiro no final. Especialmente porque, imagina o seguinte, que mais ou menos no FTP, para quem não sabe, o FTP é uma intensidade que o atleta suporta de 30 minutos a 1 hora, dependendo do ciclista, né? Um especialista em contrarrelógio ele vai suportar 1 hora, as pessoas normais de 30 a 40 minutos.
Então, o que acontece? A força máxima, né? Qual o percentual da força máxima que você usa na intensidade do FTP? Por volta de 25% a 35%. Vamos colocar uma média de 30%. Se você aumenta a sua força, imagina que antes do treino de academia você está a 30% da sua força máxima. Você vai para a academia, vai aumentar a sua força. O que vai acontecer? No seu FTP, ao invés de você usar 30% da força máxima, você está usando 20% da sua força máxima. Ou seja, você está deixando o músculo descansar, entre aspas, está recrutando menos da sua força. Então, quando você chega no final da prova, você tem mais potência para terminar uma prova melhor. Então, a minha instrução é: vá para a academia, faça sprint junto com a academia, né? Esse primeiro estudo que eu falei, que ele faz o grupo que fez sprint e o grupo que fez treinamento de academia, no final ele fala assim: agora precisa fazer um estudo que junte os dois. E é o que a gente faz na prática, né? A gente faz isso na prática. Eu prescrevo os treinos de academia e também os treinos de sprints, né? Isso tem um resultado poderoso. E, Cadu, existe um grande tabu, e aí acho que até em atletas de alta performance, quantas vezes eu já sentei com diferentes fisiologistas e treinadores aqui na Europa, de equipes profissionais e etc. Quando realizar esse treino da academia, antes da bike e sair para pedalar logo na sequência, se você tem essa disponibilidade? Pedalar de manhãzinha, você vai na academia no final de tarde, ou vice-versa, não colocar no mesmo dia? Qual a tua experiência com isso? Depende da sessão de treino. Eu já fiz, por exemplo, tem um tipo de treinamento que chama PPA, potencialização pós-ativação. O que é isso? O atleta vai lá, faz o agachamento, descansa e vai fazer o sprint. Logo depois. Então, qual é a ideia desse tipo de treinamento? É você ativar a musculatura e aumentar o seu sprint depois. Então, tem estudos que mostram exatamente que você melhora o seu sprint. Então, na minha programação de treinamento, o que eu faço? Eu faço primeiro treinamento de força, no período transitório, começo da base, entro com sprint, mantenho a academia com potência e depois entro no PPA. Tá? Então, daria para fazer o treino de academia e já sprintar depois. Tem sessões, por exemplo, que eu peço para o atleta fazer academia de manhã e fazer um giro à tarde. Né? Então, e tem vezes que eu falo para ele treinar de manhã bike e academia à noite. Tudo depende do tipo de sessão que você vai fazer, do tempo de recuperação de uma sessão para outra. Então, isso não é uma regra. Né? O treinador ele pode definir qual é o melhor momento de acordo com a dinâmica das cargas, né? Quando cada sessão vai ter o efeito sobre a outra, né? Esse treino de potência, ele é incrível, os atletas não sentem nada de fadiga, é muito bom. Cadu, falando em muito bom, uma grande resistência, e principalmente com amadores, que são pessoas menos disciplinadas e com menos disponibilidade de tempo, é uma motivação para ir para a academia, para fazer um trabalho específico de força. Você que trabalhou décadas com atletas de elite de nível mundial competitivo, que dica você daria, fora dos argumentos racionais, de que alguém se motive a, de fato, colocar a academia na sua rotina de treino semanal? Bom, você vai melhorar a performance, isso é fato, você vai evitar lesões, né? Então tem muitas lesões, o ciclismo é difícil você ter lesões, você tem que pedalar muito, né? Ou ter alguma questão óssea ali envolvida, algum problema de desequilíbrio muscular que vai te dar lesão, mas de qualquer forma é importante para prevenir, né? É difícil de dar lesão, mas pode dar. Então esse é um ponto, melhorar a performance. E claro, né, por exemplo, um atleta de mountain bike, né, ele precisa ter força nos braços. Ele está pilotando numa trilha difícil, né? Ele tem que segurar a bicicleta. Então, quando você vai sprintar, você usa o corpo inteiro para sprintar, né? Então, você tem que estar com um tronco estabilizado, toda a musculatura preparada, né? E musculação faz parte da vida, né? Ela tem que fazer parte da sua vida como atleta, como pessoa. Dependendo se você é atleta ou não, né? O treinamento de força ele é importante para a vida, né? Por exemplo, uma pessoa... quando a gente passa ali dos 40 anos, por exemplo, ainda mais quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo força, né? E se você faz a musculação, a perda de força é cada vez menor. Tem estudos também que mostram uma melhora da densidade óssea, né? Para você evitar a osteoporose, o treinamento de força é importante. Então, para a saúde, para evitar lesão, para melhorar a performance, então eu acho que tem que tirar essa ideia de que a academia é chato, ir lá e treinar, e quando a gente começa a treinar alguma coisa, quanto mais a gente faz, mais a gente tem vontade de fazer. Se você ficar no sofá deitado, você vai querer ficar cada vez mais no sofá deitado. Agora, se você for na academia sempre, você vai gostar de fazer. É isso que eu defendo. Você usou o termo neuromuscular.
O quanto de usar o trabalho de força e de musculação, ele tem um papel de estímulo neurológico e tem um papel de estímulo do músculo. E de trabalhar o músculo e fortalecer o músculo. Essa ligação neuromuscular, olha que interessante, né? A gente tem 2 pontos importantes nessa questão. A gente tem um controle intermuscular. Então, quando você aplica força no quadríceps, quando você vai empurrar o pedal, a parte de trás da coxa tem que relaxar, senão fica uma briga, um empurrando e o outro puxando. Então, o treinamento de força ele vai ajudar nisso. Ele vai fazer o músculo que está aplicando a força fazer mais força e o de trás relaxar, porque essa ligação neuromuscular ela vai melhorando. Imagina que um neurônio está inervando 2 fibras. Esse mesmo neurônio cresce uma perninha ali do neurônio e recruta, ao invés de 2 fibras só, ele vai recrutar 3, 4 fibras. Então o músculo fica mais, essa relação com o cérebro fica mais inteligente. Uma outra questão é a questão intramuscular. Então, imagina o seguinte, que 2 fibras, imagina que tem um vaso capilar no meio da fibra. Se as 2 fibras contraírem de uma vez, esse vaso capilar vai ser espremido e não vai chegar sangue na musculatura, nessas fibras. Se não chega sangue, não chega oxigênio, não remove o hidrogênio, não remove o lactato, né? Não remove, né? Não faz a contração muscular acontecer, né, de forma eficiente. Então, o fato de uma adaptação neural acontecer, ao invés das 2 fibras contraírem ao mesmo tempo, uma fibra relaxa e a outra contrai, e aí o fluxo sanguíneo passa. Então, isso promove um melhor funcionamento do músculo. Então, tanto dentro do músculo quanto entre os músculos, a adaptação neuromuscular acontece. Apesar, eu falei do lactato, né, é importante entender que o lactato é bom, tá, pessoal? O lactato não é o vilão, tá? O lactato, ele quando ele sai da célula, ele carrega o hidrogênio, diminui a acidose dentro do músculo. Então, ele é positivo, né? O lactato é uma coisa boa para o músculo, na verdade. Cadu, qual é a diferença de uma pessoa que tem volume muscular e força muscular? Tem a ver com o tipo de neurônio que recruta a musculatura. Então, o que acontece? Chega uma hora, o principal ganho de força ele acontece por adaptações neuromusculares, né? E também hipertrofia. Mas chega uma hora que você mesmo hipertrofiando o músculo, você não aumenta a força, né? Então, a gente vê, às vezes, um cara super forte, né, fazendo um supino com um peso menor do que um cara que não é nem tão forte, né, levantando um peso maior. Então, isso tem a ver com a parte neuromuscular mesmo. Às vezes a gente observa uma pessoa que está chegando na atividade física, e isso é mais comum em musculação, de que acha que se fizer carga muito pesada com baixa repetição, vai ganhar massa rápido e vai ficar forte rápido. Ou às vezes alguém que também começa a pedalar e anda, no que se diz, na tranca, né? Numa relação muito pesada, e achando que andando numa relação pesada vai ficar mais forte e mais rápido do que de outra estratégia. Qual é a tua orientação para esse tipo de pessoa? Então, esse treino de academia, quando você faz uma carga pesada, né, se você fizer, por exemplo, 3 a 5 repetições, uma carga muito pesada, e descansar 3, 4 minutos, faz 5 repetições e descansa 3, 4 minutos. Aí a gente está trabalhando adaptação neuromuscular. Não vai ganhar hipertrofia, mínima ou quase nada. Agora, se você faz 5 repetições, descansa 1 minuto, 40 segundos e faz mais 5, aí vira um estímulo, um sentido mais de hipertrofia do que neuromuscular. Vai melhorar o neuromuscular, mas vai ser um estímulo de hipertrofia também, vai liberar mais testosterona, né, que vai promover um ganho maior de massa. Né? Com relação ao trabalho de cadência, né, realmente, quando a gente faz uma cadência mais baixa, a ideia é melhorar a força. Né? Imagina que a força está no eixo Y, a velocidade está no eixo X. Né? Então, quando a gente faz uma cadência mais baixa, a gente está indo mais para o lado da força. Uma cadência mais alta, a gente está mais para o lado da velocidade. Então, dependendo da fase do treinamento, se trabalha mais giros altos, né, para melhorar a força, em outros momentos, mais uma cadência baixa. Né? Depois a gente trabalha a potência. Então, depende muito do atleta, né, essa questão. Né? Se é um velocista, né, se ele vai para o velódromo, esse trabalho de cadência é fundamental. Né? Primeiro que a bike dele só tem uma relação. E depois ele tem que ter muita força, né, dependendo da prova que ele faz. Então ele tem que trabalhar velocidade alta e giro baixo. Agora, ciclistas, mountain bikers, né, esse trabalho é muito menos significativo do que para um atleta de velódromo. Vamos pensar, Cadu, aqui um caso hipotético. Eu sou um cara que eu não gosto de ir para academia, eu tenho um ranço
aquela coisa, academia para marombeiro, não quero só pedalar. Existem alternativas para mim de fazer algum trabalho de força na bike? Você pode fazer sprints, né? Vai ter um efeito muito bom. E também você pode fazer saltos, né? Só que saltos você tem que ter, na verdade, para você fazer saltos, você tem que ter um bom agachamento antes, né? Porque senão aumenta muito os riscos de lesão. Então, o sprint seria uma saída. Trabalho de sprints, repetição de sprints, né? Não só sprints macro. Uma coisa é você fazer, por exemplo, fazer um sprint de 10 segundos e descansar 3 minutos. Outra coisa é você fazer um sprint de 10 segundos e descansar só 20 segundos, né? Então, essa repetição de sprint também é um tipo de trabalho. Não só sprint com intervalo longo, como a repetição de sprints. Cadu, os flamenguistas têm a marca do Zico, que foi um dos primeiros atletas que usou do benefício da musculação para ganhar uma estrutura. E vão-se aí 40 anos. Uma pergunta que o Leandro já fez. É mais possível hoje construir um atleta? Com certeza. Tinha muitos, como é que fala? Coisas populares, né? Crenças populares. Fake news do passado. Fake news do passado. Boa. Que um adolescente, né, não poderia fazer musculação porque ia atrapalhar o crescimento, né? E, na verdade, pode fazer, né? Uma criança pode fazer musculação. Claro, peso baixo, carga baixa, os movimentos certos, né? Pode fazer um trabalho de força desde criança, né? O pré-puber, por exemplo, ele já pode ir para a academia. Claro, tem que ter equipamento ideal, os exercícios faz com o peso do corpo, né? Um pezinho bem leve, aprende a fazer o movimento, a execução correta de um agachamento. Isso é muito importante. O agachamento é o principal exercício para o ciclismo. Então, ele aprende a fazer, ele faz os movimentos direitinho, vai formando ali adaptações neuromusculares, e aí ele vai passando a idade, vai aumentando a carga progressivamente, sem forçar, pouca coisa. E quando ele chegar na hora que vai fazer força mesmo, vai fazer potência mesmo, ele está preparado, ele já sabe fazer, né? Então, você prepara o atleta desde sempre. Aliás, tangenciando um assunto, alongamento ou yoga? O quanto isso complementa e ajuda e tem importância no trabalho de força? O que acontece? A gente tem um esqueleto fibroso. O esqueleto fibroso é onde a gente está, imagina que é um saco que a gente está dentro dele. Então, é um esqueleto que está totalmente interligado. O corpo inteiro é um tecido fibroso que você, por exemplo, pode estar sentindo uma dor nas costas e você está com encurtamento do gastrocnêmico. Está com encurtamento de posterior de coxa, você está sentindo as costas. Por quê? É a cadeia posterior inteira que está encurtada. Né? Então, uma outra coisa que eu brinco com os alunos, né? Que para o músculo correr com liberdade, ele precisa estar alongado, senão é igual o rolamento da roda pegando, né? O freio pegando, o músculo não desliza, né, livremente. Então, você tem que ter um músculo alongado para ele deslizar. Né? Então, é importante e para prevenir lesões. Às vezes a pessoa acha que está com uma lesão no quadríceps, na verdade, ele não está alongando, né? Porque ele está com tensão ali do esqueleto fibroso. Né? Então, é importantíssimo, né? O atleta tem que fazer. E antes ou depois da série de força? O ideal é fazer depois, né? Você pode fazer um alongamento ali para dar uma aquecida, mas o ideal é fazer depois. Se faz um alongamento muito pesado mesmo, né? Uma série de flexibilidade, pode influenciar aí na produção de força. Cadu, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Gregário Cycling. A gente já tem uma aula e tanto aqui, mas o mais importante eu acho que é a mensagem que é preciso se libertar de alguns preconceitos que algumas pessoas mantêm no ciclismo, ficar esperto e olhar o que pode complementar, o que pode realmente influenciar na sua evolução na bicicleta. Acho que a musculação merece esse espaço, né? Com certeza, pessoal, vai para academia. Quem não está fazendo, corre para lá agora e já vai fazer a matrícula. E dá para ouvir o podcast enquanto está fazendo a musculação, que não dá para ouvir o podcast pedalando, né? Então, exatamente. Pois é. O Cadu Polazzo não deixa dúvidas, vale a pena fazer musculação sim. Agora a gente conversa com o Felipe Carpes, um professor, um cientista e mais do que tudo, um apaixonado pela bicicleta. Ele fala sobre a biomecânica da pedalada perfeita. Felipe Carpes, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É uma satisfação enorme e até mesmo um fechamento de um ciclo ter você aqui com a gente, porque acho que desde que a gente começou esse podcast, a sua presença já era considerada aqui. Você tem uma grande contribuição aí
de muitos anos já na pesquisa e no estudo da bicicleta. Lembro muito sempre de você na VO2, na época que a gente entendia ainda menos de bicicleta e o quanto que você contribuía. E eu tenho certeza que essa conversa aqui hoje também vai ser tão valiosa quanto para os nossos ouvintes. Na verdade é um prazer para mim, né? Porque é uma oportunidade também de chegar num público que às vezes a gente dentro da academia científica, né, tem um pouco de dificuldade. Então, fico muito feliz de estar aqui, acompanho desde o início o Gregário e recomendo para todos os meus amigos e amigas do pedal. Ô Felipe, vale aqui um outro aposto para você apresentar um pouco o seu trabalho, que você pesquisa tudo relacionado à bicicleta do ponto de vista da academia e da biomecânica, e compartilha isso também de uma forma até um pouco mais específica para quem é um estudioso quanto você, para o pessoal da academia, mas também atinge um público comum. Apresenta um pouco o que você tem feito e o seu papel hoje na academia. Eu costumo dizer assim que muito do que eu faço e sou hoje eu devo à bicicleta, né? Porque desde o início, desde que eu me formei em educação física, estudei coisas relacionadas a ciclismo desde o início, né? Fiz muitos amigos estudando ciclismo, amigos acadêmicos e amigos de bicicleta também, né? E ao longo dos anos eu vim tentando compreender alguns aspectos da pedalada, né? Enquanto movimento esportivo, enquanto estratégia de reabilitação, dentro da fisioterapia também. Como que a gente se adapta, como que eu posso acelerar algumas adaptações, como eu posso retardar alguns efeitos, né? E aí, então, eu tive experiências de conhecer muita gente que desenvolvia também instrumentos e equipamentos para ciclismo. Me aventurei em algumas áreas de engenharia para tentar desenvolver alguma coisa também. E hoje oriento e trabalho com pesquisa e oriento estudantes que estão futuros profissionais para atuar no campo, que também, de certa forma, gostam da bicicleta, né, e tem a bicicleta como parte do seu dia a dia. Assim, hoje em dia a gente tudo pode fazer um Google, né? Como eu recebi um meme agora, a internet falou assim, eu gosto muito de ajudar, mas às vezes é só fazer um Google, né? Então, assim, se jogar no Google vai achar muita coisa, mas o que eu, Felipe, gosto muito? Eu gosto de tentar entender como que o nosso cérebro controla o movimento de pedalada. É isso que eu gosto de tentar compreender um pouco melhor. Tá claro de que esse é o primeiro programa de outros 420. E aí eu começaria com o Felipe. O que é a pedalada perfeita? Cara, Álvaro, eu vou te dizer assim, a pedalada perfeita é que nem o tênis perfeito, sabe? É aquela que te faz se sentir melhor, né? Então, assim, porque eu poderia dizer assim, não, a pedalada perfeita é onde tu aplica um torque com um ângulo tal, com tal magnitude. Mas, na verdade, isso é uma coisa que acontece tão rápido ali, que o primeiro ponto é, a pedalada perfeita é aquela que a pessoa se sente confortável. Não pode estar doendo, não pode estar com desconforto, porque senão vai mudar todo o padrão de movimento. Agora, a gente pode dizer assim, que fatores contribuem para uma pedalada perfeita? Aí a gente tem bastante coisa para falar dentro da biomecânica, que é tida como uma área, né, que estuda como que os padrões de movimento, os perfis de movimento podem ser desenvolvidos, de um ponto de vista de maximizar desempenho, que é o que o Nico quer, mas também prevenir a lesão, que é o que também ele quer para poder continuar treinando, o que todos nós que praticamos queremos, né? Então, acho que esse é um ponto importante, que fatores que contribuem para a pedalada perfeita, e um deles é ter força. Já vou começar aqui com pontos, né, que eu não gosto muito de ficar em cima do muro. Um ponto é ter força. Tem que ter força, cara. Esse é o primeiro ponto de todo, né? Primeiro, para pedalar, no final dos contos, você está empurrando algo e puxando, de certa forma, né? A gente pode até entrar nessa temática do se a pedalada perfeita ela envolve a pedalada redonda, né, com uma aplicação de força uniforme ao longo de todo o ciclo da pedalada, ou se ela tem picos, né? Cara, é muito difícil fazer essa pedalada redonda. Acho que todo mundo que pedala aqui e escuta sabe, né? E eu vou te dizer que talvez a gente tenha um conceito errado do que é pedalada redonda, né? Pedalada redonda não é a gente estar aplicando força para fazer o pedal girar em todo o movimento, ou seja, quando eu começo o meu ciclo de pedalada lá em cima, com o pé lá em cima, empurrar quando o pé de vela desce e depois puxar na volta. Não é isso. Porque se vocês aplicam força na fase de potência, que a gente chama, que é quando empurra o pedal, e também vai querer tracionar o pedal na recuperação, vocês vão gastar muita energia. Vocês querem fazer o teste? Façam. Saiam para pedalar e façam isso e olhem a frequência cardíaca de vocês, se vocês pedalam há pouco tempo. Vocês não vai conseguir, vai começar a aumentar a frequência cardíaca, vai fadigar mais rápido. Por quê? Porque tu começou a recrutar músculos que não precisam estar trabalhando daquele jeito. O que a gente tem que entender como pedalada perfeita é não trabalhar contra o movimento. Então, quando eu aplico força na propulsão,
E depois, na recuperação, os meus músculos têm que trabalhar de maneira coordenada para que minha perna não pese, vamos dizer assim, né? Para que eu consiga fazer aquele pedal da perna esquerda, enquanto a perna direita está empurrando na descida, consiga subir de maneira suave, sem ter que fazer força para levantar a outra perna também. E é aí que entra o mistério, né? Porque é muito difícil de fazer isso. Uma dica também, né? Exercício. Eu vou dar mais uma dicasinha de exercício para vocês observarem isso na pedalada. Quem está acostumado a pedalar de sapatilha, assim, não, eu só pedalo de sapatilha. Sai um dia e pedala de tênis sem usar sapatilha e me contem o que acontece com o pé de vocês no pedal na fase de recuperação. Se ele ficar pesando, tem que melhorar essa técnica. Se vocês sentirem que o pé flutua, vocês estão de parabéns. Aliás, só emendando, falando em empurrar e puxar, o que é menos difícil do ponto de vista neurológico? É você puxar na recuperação ou você relaxar na recuperação para você não atrapalhar a perna que está empurrando? O mais difícil é relaxar, né? Porque quando a gente executa um movimento muito rápido, claro que a pedalada é um movimento voluntário, mas a gente tem que entender que mesmo um movimento voluntário, ele leva tempo, desde a execução do impulso neural lá no nosso cérebro, ou se for, no caso, uma comunidade neuronal mais baixa, até chegar no músculo. Isso leva tempo, são milissegundos, mas a gente pedalando a 110 RPM, tudo acontece muito rápido. Então, relaxar é muito difícil porque nós temos ações que acontecem de maneira, eu vou colocar entre aspas aqui o involuntária, né? Porque não são reflexos, para quem conhece sobre isso, está nos escutando, não é reflexo, mas são controles rápidos que acontecem por órgãos que nós chamamos mecanoceptores, que existem nos músculos, tendões, ligamentos, e que quando são estirados ou comprimidos, eles respondem. Então, fazer eles parar de funcionar é muito difícil. Então, vai ser muito difícil fazer a musculatura relaxar totalmente numa das fases da pedalada. Felipe, na busca dessa pedalada perfeita e na melhora da execução e acionamento muscular, as tais das coroas ovais, né? A gente lembra do Chris Froome usando isso aí. Eu sei que existiram muitos grupos de estudo em cima delas, né? Você tem diferentes formatos, diferentes teorias e etc. Qual a opinião do corpo científico por trás hoje sobre as coroas ovais? A coroa oval, gente, assim, eu vou ser bem sincero para vocês. Se ela for feita para vocês, com base em uma avaliação biomecânica específica para você, que nem foi a do Chris Froome, pode funcionar, pode funcionar. Agora, uma mesma coroa que a gente compra e todo mundo usa a mesma, ela vai mudar um pouco o estímulo, mas ela não tem evidência de que melhora o rendimento. Eu sei. Mas eu quando coloco me sinto confortável, parece que minha cadência sobe. Sim, ela sobe, ela muda um pouquinho a forma como tu aplica força, consegue subir um pouquinho a cadência para quem tem, né, esse objetivo. Agora, o desempenho não é só isso, né? O desempenho conjunto todo, não. Então é que nem um bike fit. O bike fit é da pessoa. Não adianta eu pegar a bicicleta do Leandro, porque a gente tem mais ou menos a mesma estatura, e pensar que vai ficar boa para mim, porque às vezes não vai. Então a coroa oval é assim. Tanto que teve muito esforço disso na comunidade científica de achar uma forma, né, de generalizar, e não se conseguiu até agora. Pode ser que mude, né? Mas até agora, só se ela for personalizada. Só uma nota de pé de página, né? A tese da coroa oval é de que tem um buraco na pedalada de cada um e que na hora que você, em vez de ter um círculo, você tem uma forma ovalada, neste buraco ele deixa de existir. Mas aí quando você fala de customizar, é de que esse buraco da pedalada varia de pessoa para pessoa. Então, o desenho de padrão do que seria o buraco não é one size fits all. Exatamente. E aí talvez alguém diga assim, nossa, mas isso deve ser 2, 3 graus. Eu falei, bom, nós temos que decidir. Nós vamos trabalhar com os detalhes pequenos ou não, né? Porque se a gente não vai trabalhar, beleza. Agora, se a gente vai trabalhar com os detalhes pequenos, a pedalada é uma impressão digital. Se a gente olhar uma curva de força que nós medíamos antigamente nos pedais de força no laboratório, cada pessoa tem praticamente a sua. São parecidas? São, mas são diferentes. E falando em são diferentes, tamanho de pé de vela. Qual a tua experiência sobre a diferença que faz você usar um 7.0, 7.2,5, 7.5, um 8.0? Claro que pode ser que alguém mude o pé de vela, como o Leandro sugeriu, né? E tenha um efeito, né? Pode ser que tenha uma diferença, que perceba. Agora, quando a gente tenta ver se essa evidência é forte o suficiente para ela ser recomendada para outros, é muito difícil, né? Eu lembro que há uns anos atrás a gente fez algum estudo de levantamento da literatura e viu que quando a gente olha parâmetros que são mais importantes para a produção de desempenho, como potência, como cadência, algo desse tipo,
não tem diferença significativa entre um comprimento e outro. O que eu li mais recentemente, que eu escrevi um texto um tempo atrás sobre isso e estava me atualizando, é que já avançou um pouquinho de entender que tem que ter um mínimo de diferença. Então, assim, às vezes 1,72 para 1,73 para 1,74 é pouca diferença. Agora, quando a gente pega um pé de vela muito mais curto ou muito mais longo, como é o caso de uma prova de contrarrelógio, por exemplo, que é alguém que consegue empurrar muito forte o pedal, ele vai usar um pé de vela e vai se beneficiar. Saindo da coroa, indo para o pé de vela e agora para o RPM. De forma genérica, o que a ciência mostra sobre RPM? A frequência de movimento, a velocidade como o movimento é realizado, ela depende da atividade predominante, não é que desliga um tipo e liga outro, é predominante de alguns tipos de fibras musculares. Então, movimentos mais rápidos, no ponto de vista geral, eles tendem a ser mais fadigáveis, né? As fibras que geram mais velocidade, mais força, elas são mais fadigáveis. Isso leva a crer que pedalar com uma cadência de pedalada mais baixa seria melhor para o ciclismo, né? Porque já que numa cadência mais baixa, fibras que conseguem trabalhar com uma capacidade aeróbica melhor garantiriam a produção de movimento por mais tempo. Só que isso não funciona assim no ciclismo, porque a gente tem que lembrar que a bicicleta só se mexe por uma combinação entre força e velocidade. Força, que é o torque gerado no pé de vela para fazer ele rodar, e velocidade angular, que é a velocidade de cadência de pedalada. Então já faz muito tempo, que nós sabemos que ciclistas preferem altas cadências. O que é uma alta cadência? É uma cadência próxima de 90 RPM. Né? Então até no Strava saiu uma estatística um tempo atrás mostrando, né, não sei de quantas pessoas, mas imagino de vários usuários, que a cadência preferida era 86 RPMs, né? E aí eu fiz uma pesquisa informal com meus colegas, meus amigos, assim, olhei os treinos e vi que todo mundo estava em torno de 86 RPM de fato, né? Então, o ciclista, conforme ele for mais treinado, naturalmente a cadência dele vai subir um pouco para próximo de 90. Não quer dizer que é 90. Gente, não dá para olhar o pedal do Nicolas, entendeu? E querer fazer igual. Não é assim. Isso leva muito tempo, né? Muita preparação. Porque o ciclista profissional ele pode pedalar em cadências de até em torno de 100 a 110 RPM. Mas se eu sair dos meus 88 RPMs, que é mais ou menos o preferido meu, e pular para 102, 105, vai ser muito cansativo esse pedal, porque isso envolve também uma capacidade cardiovascular aumentada. Então isso os treinadores e treinadoras geralmente comentam com os seus atletas, né? Olha, nós vamos fazer um treino para tentar melhorar a tua cadência, porque isso é bom para produção de potência. Se tu enfrentar uma subida com uma cadência um pouquinho mais alta, tu consegue se sair um pouco melhor, só que isso é um processo que leva tempo, né? Então tem que ir treinando de maneira gradual. De vez em quando viraliza na internet aquelas pessoas em rolo que parece que a perna vai sair voando. O que da observação científica mostrou que seria um limite de RPM que um ser humano consegue rodar? Eu não vou te dizer assim qual é o máximo, porque eu realmente não sei. Eu sei que na fibra muscular, as estruturas que estão envolvidas em fazer movimentos rápidos, elas conseguem fazer até 300 vezes por segundo. Mas certamente, né, não é 300 vezes por segundo que a gente consegue combinar numa pedalada. Agora, vamos pensar o ciclismo prático, num sprint, por exemplo. Né? A gente vai ver os sujeitos chegando a 120, 130 RPM muitas vezes, né? Mas isso não vai se conseguir manter por muito tempo. Porque para mim conseguir manter uma cadência muito alta, tem que ter uma carga de resistência. Se eu não tiver a carga de resistência, muitas vezes eu me perco. É como se eu estivesse pedalando meio que no vazio, né? E aí descompensa todo o sistema de estabilidade em cima da bike. Ô Felipe, esse é o gancho para a gente começar a falar do tema do programa, que é a musculação. É onde você se encontra com as outras pessoas que a gente entrevistou nesse episódio. Porque para trabalhar esse processo, tanto de cadências mais altas ou mesmo cadências mais baixas, você tem um trabalho muscular que pode ser feito dentro ou fora da bicicleta. Como é que vocês estudam isso? Existe já um protocolo ou um consenso em relação ao trabalho fora da bicicleta para o ganho muscular específico da pedalada? A primeira coisa que a gente sempre tem que pensar quando vai treinar, quando vai preparar alguém, é qual é a demanda final necessária. Então, o que o ciclismo exige, né? Bom, ele exige força. Falei no início, né? Tem que ter força. Vai precisar de fazer força, né? Treinar, sempre é melhor treinar o mais específico possível, certo? Então, assim, se eu jogo futebol, eu não vou treinar handebol. Se eu pratico ciclismo, eu não vou treinar natação. Tá? Mas como assim, Felipe? Tá? Por um motivo simples, gente. Eu falo para o público, não os ciclistas profissionais, o ciclista amador e o entusiasta. E esse cara não tem tempo de fazer outra coisa.
Então, aí tem um problema. Se o teu aluno, se o teu atleta não tem tempo, vai ter que ser só na bike. Daí vai exigir um pouquinho de planejamento mais a fundo. Se ele tem um pouquinho de tempo, vale a pena sim treinar fora da bike. Agora, aí a questão é o que eu treino, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do Pilates. O Pilates, acho que a maioria que está nos ouvindo aqui já ouviu falar ou sabe o que é, mas é uma atividade que envolve duas valências físicas bem importantes. E mobilidade articular. Tem vários estudos mostrando já que o Pilates é bom para corredores, por exemplo. Eu não lembro de nenhum com ciclista, mas certamente daqui a pouco vai ter. Por quê? Porque as evidências mostram já há muitos anos que o treino de força, fora da bicicleta no caso, né, ele favorece, por exemplo, a economia de movimento, que é muito importante para o ciclista de endurance, né, então ele vai gastar menos energia para produzir aquela mesma quantidade de desempenho. Tem outros estudos mostrando que os ganhos acontecem tanto para homens quanto para as mulheres, porque algumas adaptações são sexo-dependentes, mas nesse caso não é, né? E o fato também de que os benefícios de tu adicionar um treino fora da bicicleta que vise força, que é o que eu estou dando enfoque hoje aqui com vocês, ele não precisa ser feito durante toda a temporada. Tem alguns estudos que mostram que um período de estímulo de treino de força, ele pode persistir por meses, né? O que é muito bom no caso do Nicolas, por exemplo, que tem que viajar, e outros atletas brasileiros e estrangeiros, né, que não conseguem carregar uma estrutura de treino o tempo inteiro junto e podem valorizar uma época do ano para fazer isso. Tendo isso em vista, Felipe, na hora de optar pelos exercícios da academia, quais seriam os exercícios ideais para uma transferência posterior ao pedal? A primeira coisa, gente, a avaliação. Quem te prescreve o treino ou quem te acompanha na fisioterapia, assim como um nutricionista, assim como um psicólogo, assim como um médico, precisa te avaliar. Então, é só a partir de uma avaliação que vai ser possível dizer o que você precisa. Ok, dito isso, eu vou responder de maneira genérica o comentário do Nicolas, porque quais exercícios eu vou escolher? Aqueles que mais se aproximarem do que eu preciso da bicicleta, pensando em membro inferior, tá? Pensando em membro inferior. Então, o que eu preciso na bicicleta? Eu preciso estender o meu joelho, fazer um movimento como se fosse de chute, né? Eu preciso estender o meu quadril, ou seja, eu preciso fazer um negócio que é parecido como levantar de uma cadeira, né? Porque eu estou sentado e quando eu empurro o chão, eu levanto. E quando eu estou na bicicleta, eu estou sentado no selim, na maioria das vezes, né? E eu empurro o pedal e me desloco. Eu não levanto, porque nós não aplicamos tanta força quanto aplicamos para caminhar ou para correr, por exemplo. Mas começa por aí, entendeu? Então é dali que a gente vai começar a escolher quais exercícios vai fazer. Tem coisas interessantes como usar exercícios multiarticulares, né? Que combinam, por exemplo, quadril, joelho e tornozelo trabalhando juntos, né? Só que pode ser que o teu atleta, a tua atleta, não consiga fazer isso. Pode ser que ele seja iniciante. Então eu vou dizer assim, olha, tu tem que fazer agachamento. Vai lá para a academia fazer agachamento. A pessoa chega na academia e não consegue fazer, porque ela não está preparada ainda, né? Você usar as costas, né, a musculatura das costas, glúteo e posterior de perna de forma coordenada, faz diferença? E faz diferença treinar isso e educar isso? Muita, né? Muita diferença faz. Só que aí tem um aspecto importante, né? Porque pensando numa segmentação mais rústica, né? De membros inferiores, tronco e membros superiores para o nosso ciclista, para a nossa ciclista, os membros inferiores eles estão trabalhando de maneira, vamos colocar entre aspas aqui, dinâmica, ou seja, né, eles estão contraindo e relaxando e gerando movimento nas articulações. Ao passo que a musculatura das costas, por exemplo, e para o pessoal se localizar ainda mais, né, o core, como se fala muito, né, que é a região lumbopélvica, né, abdômen, lombar, um pouquinho da pelve, a gente precisa desses músculos atuando muitas vezes de maneira que nós chamamos de isometria, né? Então ele está contraindo, mas ele não está gerando tanto movimento. E aí o treino vai ser diferente, né, gente? Quando eu vou treinar essa musculatura que trabalha mais nessa condição de não gerar tanto movimento, mas estabilizar, vai ser um estímulo de treino diferente fora da bicicleta para aquela musculatura que vai realmente gerar movimento enquanto está sendo recrutada. Existe um preconceito, existe uma dificuldade de muita gente que já pedala se aceitar os exercícios de musculação muito baseados no impacto que ele pode afetar na performance. Eu imagino que você que tenha algum fundamento esse tipo de preocupação. Existe esse estudo já?
Assim, se a gente for falar de musculação especificamente, ou seja, vou na academia, pego peso, anilhas, halteres e tal, né, aquela mais tradicional, tem um mito que muita gente acaba alimentando, né, que é o de que tu fazer musculação, falando uma linguagem mais leiga, né, te deixa travado. Ou seja, que tu perderia a mobilidade. Mas isso está errado, tá, gente? Exercício que te faz perder mobilidade é exercício mal feito. O nosso corpo é muito inteligente, ele se adapta muito rápido. Então é o seguinte, se tu for na musculação e fizer um exercício numa amplitude de movimento pequenininha, o teu músculo vai entender o quê? Que ele precisa ter força só naquela amplitude de movimento pequenininha. Então, quando tu quiser uma amplitude maior, ele não vai conseguir fazer, né? Então, muitas vezes é isso que faz com que a pessoa tenha essa sensação de que causa encurtamento muscular e algo assim. Aí que entra uma crítica que eu vou aproveitar o programa de vocês para introduzir, né, na minha profissão de base de educação física, que a gente precisa, não dá para ter espaço sem professor de educação física, eles têm que estar lá orientando, entendeu? Porque as pessoas estão se machucando por não saber fazer, simplesmente por isso. Então, gente, assim, sim, dá para fazer musculação se quiser para ciclismo, é ótimo, né? Não precisa fazer a temporada inteira, mas é fundamental que a execução do exercício seja bem feita para que não aconteça esses desconfortos e que pode até machucar vocês, né? E a nossa ouvinte ou nosso ouvinte, e assim, estamos aqui, dicas de conversa de pelote, como melhorar a sua pedalada? Como melhorar a pedalada? Bom, sugestões gerais assim que podem acontecer, né, para melhor, que é o que eu poderia dizer com base em estudos científicos, né, de qualidade, porque não é só estar online, gente, o estudo publicado. Tem que ter alguns critérios. Primeira coisa, mobilidade articular. Então a gente precisa ter mobilidade articular, porque no momento que tu está num pelote e tem alguém no clipe, né, se tiver o pessoal do triatlo, ou na estrada mesmo, né, no drop, ou na pegada de cima, e vocês que não têm mobilidade de coluna e de quadril quiserem mudar a posição, vocês vão ter um custo na pedalada de vocês ruim, né? Então, mobilidade articular é importante. A segunda opção é buscar uma estratégia, não vou nem dizer que seja musculação, porque pode ser que tenha pessoas que, como eu, não gostem muito de fazer musculação, mas busquem estratégias que garantam ganhos de força para vocês. Em algum momento durante o ano, não precisa ser o ano inteiro, pode ser 3, 4 semanas, um mês e meio. Tem alguns estudos bons mostrando que em 6 semanas já se tem ganhos suficientes para ajudar no ciclismo. Durante a pedalada, né? Aí sim, durante a pedalada, tem algumas questões biomecânicas que podem ser observadas. Por exemplo, aquelas dicas simples, né? De tentar observar se a cadência de vocês não está variando demais, né? Então, cuida qual que é a tua cadência preferida. Dá uma olhada num dos seus treinos que tu salvou e vê qual que é. E aí tenta manter essa cadência, mesmo que tu tenha diferentes mudanças no terreno, por exemplo. Usa as marchas, né, da bicicleta. Troca ali o câmbio para poder chegar o mais perto da tua cadência preferida. Isso durante a prática, né? Outra questão importante também é tentar manter um alinhamento. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela é muito binária, né, de sim ou não, mas tentar buscar com que o teu joelho, durante a pedalada, não apresente movimentos excessivos de um lado e para o outro, né? Como se ele estivesse dançando em cima da bicicleta, porque isso, além de fazer tu perder efetividade na transmissão de força no pedal, pode te trazer um desconforto articular. Agora, se vocês escutaram nosso episódio aqui e notaram que vocês fazem isso e não conseguem controlar, poxa, será que eu tenho um problema? Não. Pode ser que simplesmente vocês tenham uma assimetria de mobilidade, uma diferença de força ou uma fraqueza em alguma musculatura específica que possa explicar isso. Mas são dicas durante o pedal que são fáceis de seguir. Não precisa ser o treino inteiro, né? Vocês podem pedalar um pouquinho no início, no final do treino fazendo isso. Não digo vários, mas tem alguns bons estudos que sugerem que é importante fazer esses cuidados, essas observações da técnica também numa situação em que vocês já estão cansados, né? Então, aqueceu, faz um pouquinho de exercício técnico, tenta ver o joelho como é que está. Eventualmente, né, tem alguns estudos que sugerem as questões de pedalado unilateral e tudo, mas isso eu acho que não é para todo mundo, depende um pouco da pessoa, né? E depois do treino, tá chegando, né, os últimos 10, 15 minutos de treino, tenta fazer isso de novo. Tenta te observar para ver como é que tu tá pedalando, porque aí não vai estar numa fadiga de exaustão, mas vai ter já uma carga de horas ali de pedal, né? O Felipe, a gente sabe que dentro do exercício ali, tem a dificuldade de fazer o movimento, a pedalada perfeita, ela é influenciada pelo cansaço.
pelo esforço que você está acumulando. Normalmente você perde a técnica, né? Na natação isso é muito nítido, o cara vai cansando, as últimas braçadas são sempre piores tecnicamente. Esse é um efeito que a musculação pode ajudar na pedalada perfeita? Pode, e essa é uma ótima pergunta, Leandro, porque às vezes, né, a gente pensa assim, eu vou treinar minha técnica, né, então vou aplicar força no pedal de maneira adequada, vou cuidar minha cadência, vou cuidar minha postura, vou ter minha mobilidade, que eu hoje aqui conversando com vocês falei muito de mobilidade de quadril e de coluna, né, mas quanto tempo isso dura, né? Então, quanto tempo dura, né? Assim, é diferente de planejar um sprint, né? Hoje a gente tem dados de sprint, tu sabe exatamente quantos metros e quantos segundos o sprint masculino e feminino dura, e o teu treinador te prepara para isso. Ele não te prepara para um sprint de 50 segundos que não existe. Ele te prepara para um sprint de 15, 20 segundos, 30 segundos no máximo. Bom, aqui também, se a gente for pensar as questões de força muscular, primeiro porque a fadiga a fadiga é um conceito muito amplo, né? Nesse contexto do nosso bate-papo, fica legal entender que a fadiga é uma incapacidade de manter um determinado nível de produção de força. Então, vamos pensar uma pedalada de final de semana, que vai durar aí, 2, 3 horas, né? Talvez um pouquinho mais, né? Para os aventureiros, e que nós queremos que a técnica seja parecida no início e no final. Ela não vai ser igual, mas a gente quer que ela seja parecida. Para que ela seja parecida, nós precisamos economizar durante o pedal. Então, quanto menos fadigados nós estivermos no final, maiores são as chances de conseguir manter aquele padrão de pedalada, a minha pedalada perfeita, a pedalada que eu consigo produzir os watts que eu quero, na cadência que eu estou acostumado, sem sofrer demais, porque um pouquinho sempre vai sofrer, né? Mas sem sofrer demais. E aí sim, gente, o treino para ganhar força muscular, que pode ser a musculação, tem um efeito muito positivo, inclusive com estudos com modelos de 2 horas de duração, mostrando que quando a pessoa foi treinada, né, para ganhar força antes, ela consegue, durante pedais de até mais de 2 horas, ainda assim manter os indicadores satisfatórios, digamos assim, de capacidade de produção de movimento. Não tem estudos com a técnica de pedalado com uma avaliação de tanto tempo, que é difícil colocar no laboratório a pessoa pedalando 3 horas para avaliar as forças no pedal depois, mas a gente pode estimar que se os níveis de força, produção de potência e velocidade se são preservados, possivelmente a técnica dessas pessoas vai estar bem também. Com Felipe Carpes, a gente encerra o episódio 93, Musculação, aqui no Gregário Cycling. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. O Gregário Cycling é um episódio semanal, toda sexta-feira tem um episódio novo aqui no seu feed de podcast. Então siga a gente no Spotify, no Apple Podcast ou no seu player de preferência. Não deixe de avaliar a gente, as suas 5 estrelas fazem muita diferença para que mais gente possa nos escutar. Além dos podcasts, a gente tem um conteúdo diário feito especialmente para você nas nossas mídias sociais. Siga a gente no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima!